Oi pessoal, esse vídeo é especial para aquelas pessoas que já são clientes do escritório ou também para aquelas pessoas que têm curiosidade de entender como é que funciona o andamento de um processo trabalhista. Então, se você quer entender como é que o seu processo vai funcionar do início ao fim, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Vamos lá, então durante todo esse vídeo eu vou deixar aqui ao meu lado o mapa de um processo trabalhista, inclusive se você é nosso cliente já deve estar recebendo ele junto com o nosso vídeo, para você entender e ir acompanhando as etapas que eu vou ir falando, inclusive eu vou ir olhando aqui no meu computador porque eu tô com esse mapa aberto também. Vamos lá então, qual a primeira etapa, qual a primeira fase de um processo trabalhista? Primeiro de tudo a gente tem que ajuizar o seu processo, então com certeza a gente fez contato com você cliente, solicitou vários documentos, colheu a sua história e fez essa peça para apresentar para o juiz a sua história e os seus direitos. Então a primeira etapa de um processo trabalhista, sem dúvida, é o ajuizamento da ação, é o momento em que a gente manda o seu processo para a justiça responsável por fazer o julgamento e fazer essa análise, tá certo? Nesse momento, a gente tem como hábito aqui no escritório perguntar a frequência dos informativos que você quer receber. A gente sempre quer manter o nosso cliente informado sobre o andamento do processo, mas também conforme o interesse dele. Então, vai ser questionado para você, cliente, se você quer receber um informativo mensal, semestral, como é que fica melhor para você saber sobre o andamento do seu processo. Sendo enviado para a empresa, né? Nós aqui fazemos processos representando a parte autora, representando o trabalhador. E na sequência ao envio da ação para a justiça, é feito um aviso, de certa forma, né? Uma carta que é enviada para a empresa ser notificada oficialmente pela Justiça do Trabalho de que o trabalhador, de que o nosso cliente fez uma ação trabalhista. Então essa é a segunda etapa. Na sequência, a gente vai ter a apresentação de defesas, manifestações, há muitas manifestações no processo de fato, até que a gente chegue numa terceira etapa que é a audiência inicial. Qual a finalidade dessa audiência? É um primeiro momento de conversa e é para ver se existem possibilidades de acordo, propostas e se a empresa e o funcionário conseguem chegar ali num denominador comum de valor para então se resolver esse processo trabalhista que foi feito através de um acordo. Inclusive nós aqui no escritório, nós somos sim a favor de acordo, mas claro que é feita uma ampla análise de propostas, né, maneiras de pagamento e tudo isso é conversado com o cliente antes da audiência para ele entender o funcionamento dessa primeira audiência. Então, nessa terceira fase de audiência inicial, existe sim a possibilidade da gente fazer um acordo e o processo, de certa forma, já se resolver de uma maneira muito mais rápida, logo ali no início dessa audiência inicial. E aí vai se aplicar uma parte um pouquinho mais lateral do nosso mapa, onde fala houve acordo, segue para a etapa de pagamento e se de fato todo o pagamento, os prazos de pagamento forem respeitados, a próxima etapa disso é o fim do processo. Então, nesses casos, o processo ele se resolveu de uma maneira muito rápida. Mas existe sim a possibilidade de não sair um acordo nessa primeira audiência e a gente vai ter mais algumas movimentações de peças e segue para a quarta etapa na sequência, que seria a audiência de testemunhas. Então, quando chegar o momento do seu processo, né, estar na quarta fase, certamente vamos conversar com você, cliente, antes também para explicar direitinho como é que funciona uma audiência de testemunhas. Essa audiência é justamente para levar as pessoas que trabalhavam com você, que vão explicar para o juiz como é que funcionava o dia a dia do trabalho de vocês. É depois, então, dessa quarta etapa de audiência de testemunhas que a gente vai ter a primeira decisão do processo. Tá? Não é logo na sequência, então não é terminei a audiência ou então durante a audiência que o juiz dá a decisão, ele demora assim um pouquinho, ele tem um prazo para dar essa decisão, justamente porque ele vai analisar toda a construção do processo que foi feita até aqui. Então, desde a primeira peça que foi apresentada, todos os documentos, todas as provas, todos os depoimentos que foram produzidos, ele vai analisar tudo isso e vai dar a decisão, então, que a gente chama que é a decisão do juiz, a decisão da cidade que o processo foi feita.
Certamente aí você está acompanhando aqui no nosso papinha também, que a gente vai entrar em contato com o nosso cliente para avisar que saiu a decisão e passar uma análise dessa decisão. Essa decisão foi boa? Ela não foi boa? Qual vai ser a próxima etapa do processo? Qual vai ser a estratégia que a gente vai seguir? Isso tudo está previsto no mapinha, gente. Está vendo a seta ali para baixo? Entraremos em contato para avisar da decisão, tá certo? Então a gente vai fazer esse contato com você para então na sequência a gente seguir para a próxima etapa, que é a sexta fase. Fase de recursos. E para as pessoas que fazem o processo aqui em Santa Catarina conosco, que é a maioria dos nossos clientes, a gente colocou então recurso Florianópolis, que é no caso o nosso tribunal regional que fica aqui na capital do estado. Então a gente vai para a fase de recurso, esse é o primeiro recurso do processo. Se for o caso, vai ser feito recurso sobre a decisão anterior, porque talvez teve pontos que merecem uma reforma, que merecem uma mudança, ou então a empresa vai fazer o recurso para também pedir reforma, pedir mudança dessa decisão, e aí a gente vai apresentar uma defesa a esse recurso, justamente falando, olha, eu não quero que haja mudança porque a decisão está correta. Então a gente precisa de fato analisar a decisão anterior para definir se vai haver essa fase de recurso. Geralmente nos processos costuma ter, porque uma das partes não fica satisfeita com a decisão anterior e faz o recurso, então isso é muito comum, tá? E aí, feito então esse recurso, a gente vai ter uma decisão daquele tribunal regional, no nosso caso aqui em Florianópolis. Dessa decisão, é possível fazer um pedido de esclarecimento, caso ficou algum assunto para trás, né, o juiz não foi tão claro na resposta que ele deu para nós, a gente pode ainda também fazer um pedido de esclarecimento. Inclusive, esse pedido de esclarecimento também pode ser feito sobre a decisão da cidade, aquela primeira decisão do processo. Isso inclusive está no nosso mapinha também, vocês acompanharam que eu quase pulei essa etapa, né? Então, tivemos a decisão, pode ser que seja necessário um pedido de esclarecimento ou não, mas novamente ao ter essa segunda decisão, então de Florianópolis ou enfim do Tribunal Regional do Estado que a gente está fazendo o processo, a gente vai novamente entrar em contato com você cliente para te informar e passar a nossa análise dessa decisão, né? Se essa decisão foi boa, não foi boa, quais vão ser as próximas etapas do seu processo. Depois, então, dessa decisão, a gente vai seguir aqui no mapa e a gente vai para a oitava fase, que é a fase de recurso para Brasília. Pode ser que essa fase aconteça, pode ser que não. Existem casos em que a decisão do Tribunal Regional, ela acaba sendo a última decisão do processo sim, né? Nenhuma das partes tem interesse em ir até o Tribunal de Brasília e Florianópolis, por exemplo, enfim, o outro Tribunal Regional acaba sendo a decisão final do processo. Mas, outros casos, é sim necessário que se faça um recurso para Brasília, justamente para que se modifique a decisão anterior. O objetivo de recursos, de modo geral, é sempre esse: modificar a decisão anterior, seja para o lado do autor, seja para o lado da empresa. Então vai ser feito o recurso para Brasília e logo após vai haver uma decisão. Sobre essa decisão, novamente, cabe esse pedido de esclarecimento também, se for necessário. E aí, então, com essa decisão de Brasília, é que a gente tem, de fato, a decisão definitiva do seu processo. E aí depois, né, a gente novamente faz contato, te informa como foi essa decisão e define contigo quais vão ser as próximas etapas do teu processo. Se a gente for ver aqui no mapa, a gente vai ver justamente que a próxima etapa, após a decisão de Brasília, é o retorno do processo para a cidade de origem. Então lembra que a gente teve uma primeira decisão na cidade? O processo vai retornar para essa mesma cidade para que se inicie então a 11ª fase, que é a fase de cálculos. Vai ser apresentado cálculos no seu processo para a gente justamente verificar quanto que dá aquele direito que você recebeu, que você ganhou, né? Então, por exemplo, eu fiz um processo, foi dito que eu tenho direito às horas extras, mas e quanto que isso representa em dinheiro, em valores para mim? É justamente nessa 11ª fase que a gente vai enxergar esses valores, porque vai ser apresentado um cálculo no seu processo mostrando quanto que dá em valores os direitos que você recebeu nessas decisões anteriores que a gente foi te comunicando. Vocês estão vendo então que ao lado ali dessa 11ª fase existe a pergunta, né? Está correto? Essa pergunta é muito importante, gente, porque na fase de cálculo pode sim, né, acontecer alguns erros nesse cálculo e aí a gente vai precisar entrar na fase de discussão de cálculos. É sim possível que a gente fique algum tempo aí discutindo esse cálculo, pedindo correções. E quando a gente ou a empresa
empresa, né, qualquer parte que esteja no processo pede correções no cálculo, o perito, o contador vai se manifestar, o juiz vai analisar, vão ser feitas correções. Então é toda uma fase também de trâmite do processo, assim como fases iniciais de audiência, como fases de recurso. Essa fase de cálculo também é uma fase muito importante que você provavelmente vai passar no seu processo. Então a gente vai ter a fase de discussão de cálculo e a partir do momento em que de fato o cálculo estiver ok, estiver 100% correto, a gente segue para essa próxima fase, que é a 11ª fase, a fase de cobrança, tá certo? Então, entrando aqui nessa fase de cobrança, a gente vai para a exigência do pagamento, vai ser enviado um aviso oficial da Justiça para que a empresa faça o pagamento do valor do seu processo. Acontecendo o pagamento, pode ser que vá para aquela setinha da liberação, então os valores são liberados. Também é possível que haja essa nova setinha ali, né, essa nova discussão de cálculo, uma seta que vai um pouquinho ali mais para a esquerda. E existe também a possibilidade de algumas empresas de não pagarem quando recebem esse documento oficial da Justiça pedindo pagamento. Nesse caso, a gente vai justamente para a fase de cobrança, para a fase em que eu preciso insistir um pouco mais, preciso procurar valores em conta bancária, terrenos, carros, bens, patrimônio, para que a gente consiga, de fato, pegar o dinheiro para resolver o seu processo trabalhista. Então, existem muitas empresas que a fase de cobrança é tranquila, a Justiça envia o aviso de pagamento e eles pagam e o valor é liberado, é uma fase tranquila, mas existem outras empresas que têm um pouco de dificuldade financeira e essa fase de cobrança acaba sendo um pouco mais tumultuada. Então, também é uma fase que o seu processo vai passar. E então, após toda a liberação de valores, a gente vai para a 13ª fase, que é o encerramento do processo. Essa 13ª fase certamente é a fase mais feliz, porque o dinheiro está na conta do cliente, ele sai feliz aqui do escritório e o processo de fato se encerra. Então, não há mais nenhum direito a ser pedido, não há mais nenhuma necessidade de trabalho envolvendo esses assuntos que a gente tratou aqui. Esse, então, é o mapa do processo. Eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que durante todo o processo a gente vai sempre estar em contato com o nosso cliente e caso a pessoa que esteja assistindo o vídeo aqui não seja nosso cliente, a gente sempre defende muito essa questão da comunicação entre o cliente e o advogado. Então, se você tem um advogado e está com dúvidas, questione, chame ele. Você é o cliente dessa relação e você tem direito de saber como anda o seu processo. Então, a gente sempre defende muito essa questão da comunicação entre o cliente e nós, advogados, manter informado sobre o processo, explicar as etapas, porque, de fato, muitas pessoas nunca passaram por um processo judicial, né? Principalmente um processo judicial trabalhista. E ele possui etapas, possui formas de andar, possui momentos que a gente precisa da participação do cliente, como, por exemplo, as audiências. Então, a gente acha bem bacana manter, sim, esse contato, explicar, dar retorno sobre as decisões, manter, de fato, o cliente informado, até porque nós aqui somos muito transparentes e essa comunicação vai trazer confiança para o nosso cliente. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Provavelmente surgiram dúvidas, porque é normal, é uma coisa nova e são muitas etapas, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter muitos momentos de comunicação ao longo do seu processo e não vão faltar oportunidades para a gente tirar essas dúvidas que você ficou. Então anota tudo aí, que no próximo momento que a gente conversar, seja antes de uma audiência, seja em alguma troca de mensagens, a gente tira todas essas dúvidas aí que você ficou, viu? Obrigada, gente, por quem acompanhou todo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um comentário aqui e também curtam o vídeo e se inscrevam no nosso canal. É importante para vocês ficarem por dentro dos vídeos que a gente produz e a gente fala muito aqui no canal sobre direito do trabalhador. A gente faz vídeo todas as semanas explicando vários e vários direitos trabalhistas. Obrigada e até a próxima!